Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. O ato de exercer a profissão de jornalista, ele foi mudando na história das coberturas de guerra. Antes, nos anos 80, por exemplo, se você se identificava como jornalista, você era protegido. Você ligava, você transportava ali um cartaz escrito press, a imprensa, e você era protegido. Como se fosse uma regra, tipo... Exatamente, mas a partir da guerra na Bósnia, isso mudou, porque os franco-atiradores passaram a alvejar jornalistas. E já na guerra do Iraque, jornalistas passaram... que era jornalista. Sabendo que era jornalista. Isso aconteceu muitas vezes. Jornalistas passaram a ser alvejados porque passaram a ser responsabilizados por uma propaganda, especialmente contra os sérvios, né? Entendi. Os sérvios começaram a achar que havia uma campanha muito grande na imprensa internacional e começaram a alvejar. Eles começaram a se divertir atirando em jornalistas. E já no Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca para sequestro. Entendi. Jornalistas passaram a ser sequestrados, jornalistas passaram a representar... Prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra, passaram a significar dinheiro. Então, para você saber como você deve se portar, você precisa saber em que terreno você está pisando. Em alguns lugares compensa você se identificar como jornalista, em alguns lugares é fundamental você usar todo o aparato, colete, capacete, é importante. Em outros não, porque você vai passar uma mensagem, se misturar, se infiltrar melhor. Então, o que vai determinar isso é o conhecimento do terreno. Entendi. Saber onde você está pisando. E da situação política que está acontecendo. Exatamente. Você me mostrou uma foto agora com uma roupa típica do Afeganistão. O Perhan Turban. Isso você ganhou deles? Você compra? Isso eu comecei a fazer várias entrevistas logo na minha chegada. Tem foto pra gente mostrar? A gente mostra aqui essa foto que você me mostrou aqui. Tem sim. Eu fiz, inclusive, porque foi o seguinte, quando eu cheguei lá... eu fiz algumas entrevistas onde talibãs disseram que só não nos matavam, eu e o meu cinegrafista, porque eles não tinham ordem, porque senão eles nos matariam pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos. E um rapaz que eu conheci ali localmente, que era muito inteligente, intelectualizado e que serviu como tradutor, né? Ele falava inglês muito bem, e falava também o Dari, que é o persa, e falava o pashtun, que é a língua predominante entre os talibãs, e ele me aconselhou a usar essa roupa. Deixa eu ver. Que é essa... Opa, peraí que estava aqui. Usar essa roupa que chama-se Perhan Turban, justamente porque chamaria menos atenção. Entendi. É isso daqui. Tá pegando aí, mandíbula? Mais perto? É uma roupa muito comum, usada há milênios, faz parte da cultura afegã. Uma cultura que tem muito orgulho em que pese ter sido invadida milhares de vezes. Entendeu? Alexandre o Grande invadiu. Gengis Khan invadiu. O Império Britânico invadiu. O Império Soviético, o Império Americano. Mas eles jamais foram colonizados. E eles têm muito orgulho disso. Eles nunca foram aculturados. Entendi. Eles mantêm até hoje a Eles têm esse orgulho, exatamente. Então, o Talibã é apenas um dos grupos, né? A gente não pode julgar afegãos apenas pelo Talibã e não pode não pode julgar o Talibã sob uma ótica maniqueísta. Temos que saber que o Talibã, eles têm uma visão tribal do Alcorão, uma parte, essa interpretação radical da Sharia, que é a lei islâmica, ela tem um peso muito forte dos usos e costumes tribais. E por isso que eles são tão radicais. Mas se você comparar o ISIS-K, que é uma vertente do Estado Islâmico, né? E que nasceu ali naquela região, e que hoje é o principal inimigo do Talibã, o ISIS-K é muito mais radical, porque o ISIS-K prega a formação de um grande Estado muçulmano, onde qualquer sociedade não muçulmana seja considerada inimiga. E deve ser eliminada. O Talibã já não. O Talibã já prega que um Estado islâmico é dentro do território deles, entendeu? Então eles são, embora os dois sejam sunitas, tanto o ISIS-K quanto o Talibã sejam sunitas, eles têm visões bem diferentes, né, daquilo que deva ser feito. Se você comparar com o ISIS-K, o Talibã é mais moderado. E o Talibã, de moderado, não tem nada. É só ver o que eles fazem com as mulheres, cerceiam os direitos das mulheres, a interpretação radical da Sharia, cortam as mãos daqueles não muçulmanos, dos que roubam. Todo ladrão vai ter a sua mão cortada. Entendeu? Quando o Talibã assume o poder, existe um fenômeno que acontece imediatamente, que é a queda de criminalidade comum. Porque pela interpretação da Sharia, pela implementação da Sharia. Entendeu? Pego roubando, corta a mão. Corta a mão. Adúltera,
Pedrada? Pedrada, exatamente, apedrejamento. Então, eles têm assim, uma visão muito radical, né? Mas E é difícil a gente entender isso, né? Porque é uma coisa tão difícil. enraizada. É difícil. E esse, Rogério, é um erro muito comum de jornalistas internacionais analisar uma cultura diversa Baseada mediante na seus nossa. próprios valores. Não dá. É uma coisa preconceituosa e você não analisa a cultura diversa com seus próprios valores. Você precisa entender um contexto. E também temos que aprender que, embora o Talibã tem aí decisões deploráveis em termos de direitos humanos, eles também têm apelo junto à população, porque os americanos, embora tenham ficado 20 anos como invasores, 20 anos apoiando determinados governos, eles nunca trouxeram um avanço, principalmente para os setores mais pobres da população. Nos setores mais pobres são os setores rurais. Nesses setores, o Talibã sempre teve um apelo. As pessoas sempre sonharam em ter o seu primeiro Kalashnikov, o fuzil de fabricação russa, né? Então, por quê? Porque os americanos melhoraram muito para as populações mais abastadas. As populações mais intelectualizadas sempre tiveram grandes benefícios, mas os americanos apoiaram muito os governos corruptos, principalmente na construção civil. Gastou-se milhões e milhões na construção civil e com muito dinheiro sendo desviado, com os americanos apoiando governos corruptos simplesmente porque eram inimigos do Talibã. Entendi. Então, o Talibã consegue voltar ao poder, ele nunca foi exterminado pelos americanos também, porque a invasão americana sempre foi um grande erro, foi o Vietnã do terceiro milênio, né? Então, a gente tem que analisar nesse contexto que não seja um contexto maniqueísta. Total. Porque tem muita gente que tem uma tendência em analisar decisões, tradições, por uma vertente maniqueísta. Quem é o inimigo, quem é o herói, não é assim. A vida não se resume herói contra bandido. Mas Existem interesses econômicos, estamos falando de uma região onde o minério é muito importante, o minério do terceiro milênio, o minério que vai ser usado pela indústria de informática é abundante dentro do Afeganistão. O Talibã jamais deixou de existir porque eles sempre se alimentaram com o dinheiro das plantações de papoula, né, que é a matéria-prima do ópio e da heroína. Embora o islamismo condene o uso de drogas, né, suas contradições, mas eles sempre precisaram se capitalizar através do dinheiro das drogas. Enfim, são essas questões que precisam ser analisadas com a devida profundidade, sempre sabendo-se que não se trata de uma história de mocinho contra bandido. Exatamente. Todo mundo tem interesse ali. As principais potências, os russos, os chineses, os paquistaneses, os americanos, todos têm interesses. E a maioria desses interesses não são exatamente nobres. E é o lugar onde nasceu a civilização, praticamente, né? Essa região aí do Iraque, né? A região do Iraque, exatamente. A confluência Babilônia, né? A Babilônia, a confluência do rio Tigre com o rio Eufrates é descrita pela Bíblia como o Jardim do Paraíso, onde estava ali, o Jardim do Paraíso na Babilônia. Enfim, o mundo começa ali, o Jardim do Éden começa ali nessa região. E você consegue entender essa grandiosidade quando você está lá, ou só quando você tem afastamento e está aqui? Mas quando você está lá, você está muito focado em pegar várias versões, ver todos os lados. Porque você está no centro do que da foi civilização. A civilização antiga. Com certeza. Totalmente. E Totalmente. não deve ter mudado muito, claro né? que... bom, você vê, você falou em Babilônia. Saddam Hussein reconstruiu a Babilônia e fez uma obra de péssimo gosto, né? E de nenhum tipo de apuro assim, histórico. Ele reconstruiu, entendeu? Com uma arquitetura totalmente defasada, nada representativa da arquitetura da época. Né? Exatamente do que foi. Mas tudo ali exala civilização. Enfim, é uma região do mundo avassaladora, porque ela te toma assim, né? Tudo pode ser explicado ali, todos os conflitos, todas as hipocrisias, todas as contradições podem ser encontradas nessa região do mundo. E você, o você basicamente o cinegrafista. Eu costumo viajar com o cinegrafista porque a locomoção é mais fácil, né? Aqui no Brasil é comum eu atuar com um produtor também, mas nessas regiões transporte é algo muito crítico. Entendi. Então, se você vai só com o cinegrafista, é mais fácil de você se locomover, você chama menos atenção também.
Ainda são umas câmeras grandonas ou umas Não, menores hoje agora? Hoje em dia evoluiu muito, né? Que chama menos atenção. Chama bem menos atenção, pesa muito menos a sua. Hoje em dia, na verdade, com um smartphone como esse, você Você muda. já chegou a fazer coisas com o celular? Ó, isso, às vezes, dependendo da situação, as imagens feitas com um smartphone como esse, você não nota a diferença. É mesmo? Não nota. E chama Não nota. menos atenção, você tá aqui. Muito mais. Você muda a história da humanidade com esse aparelhinho hoje em dia. E vocês já receberam tiros perto de vocês, de ver bala passando, essas coisas? Ah, isso é comum, né? Na Porque primeira vez. você nunca ficou no hotel, você vai para a linha de frente, como você Já, falou. às vezes você fica em hotel, às vezes você dorme na montanha, porque não tem onde dormir, você dorme ali junto com os guerrilheiros. Você chega a dormir hotéis confortáveis. Por exemplo, no Afeganistão atualmente, com a saída dos americanos, você encontra hotéis nababescos, luxuosos, mas sem nenhum tipo de manutenção, porque os americanos saíram e não tem como manter. Então nada começa a funcionar, começa a entrar um caos total. Entendi. Quando eu estava no Iraque também, eram hotéis da época em que o Iraque era a princesinha, era chamada de a princesa da região, era um lugar extremamente rico, onde o turismo trazia muito dinheiro, o petróleo, claro, traz muito dinheiro sempre, né? Então você tinha hotéis assim incrivelmente grandes, mas onde o encanamento não funcionava, onde a luz não funcionava. É algo muito interessante, né? Dependendo da época onde você vai. E no Afeganistão, nesse momento, isso acontecia em Cabul, porque os americanos, a partir do momento em que eles deixaram o poder e deixaram o país, eles deixaram também construções muito luxuosas, que hoje estão sob o domínio do Talibã, mas não existem condições para que esses locais sejam mantidos. Então você vai em locais que não tem nenhuma manutenção, são enormes, mas não funcionam como deveriam funcionar, né? Então, as moscas, nós estamos falando de um país com 35 milhões de habitantes, onde pelo menos 25 milhões passa fome nesse momento. Putz. Entendeu? Abaixo da linha de pobreza. O alimento mais tradicional, mais comum ali, é as pessoas comerem pão. O pão tem até uma quantidade até bastante impressionante, e chá. Entendeu? Mas você imagine crianças se alimentando dessa forma. O sofrimento só está aumentando porque, imediatamente após a saída dos americanos e dos empresários, a economia afegã ela diminuiu 30%. Então, passou-se a assistir o fenômeno do desemprego em massa. Isso só está piorando, como está piorando também atletas. A delegação de boxe, por exemplo, que foi para a Sérvia para disputar o Mundial, e ali todos eles tentaram ficar na própria Sérvia, desertaram. Você vê as meninas da delegação de vôlei que foram torturadas. Não faltam histórias dramáticas, né? A história da mãe que nós entrevistamos lá, que vendeu o próprio filho porque não tinha dinheiro, vendeu a própria filha para arrumar dinheiro para curar a outra filha que estava doente. Histórias do cantor que não pode mais cantar, que a mulher conseguiu fugir e levou uma parte da família, mas a outra parte ficou e ele não consegue fugir. Enfim, não faltam histórias dramáticas ali, porque o livre pensar está sendo cerceado, embora o Talibã emita sinais de que está tentando abrir, né? De fato, os jornalistas internacionais foram relativamente respeitados ali. Nós sentimos isso, uma tentativa de passar uma imagem melhor. Entendi. Mas quando você se arrisca e você vai para locais onde eles não conseguem te monitorar, aí você encontra a vida real. E a vida real é de pessoas perseguidas simplesmente porque pensam de uma forma diferente do Talibã. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam do apoio da comunidade internacional para enfrentar o seu grande inimigo, que é o ISIS-K, nesse momento, que tem promovido ataques terroristas constantemente ali contra a população xiita, que são os grandes inimigos do ISIS-K. A tribo dos Hazara, que são xiitas, né, que é uma minoria profundamente perseguida pelo ISIS-K. Então é um país muito inseguro, onde a situação, num determinado momento, parece segura e rapidamente se deteriora, e os tiros, as bombas, tudo é muito, muito instável no Afeganistão nesse momento. Você chegou a travar em algum momento de guerra assim, ou você, ou cinegrafista, de
Eu não consigo. Olha, um medo travassa. Porque imagina então, que eu o já medo tenho uma faz boa parte. experiência nisso, né? Eu já cobri 6 guerras, né? E é um processo Você vai assim, ficando evolutivo. mais... Você vai ficando mais cascudo, né? Entendi. Você só se descobre nessas situações. Existem seres humanos que, dominados pelo medo, só fazem bobagem. Eu descobri que, dominado pelo medo, eu fico ainda mais lúcido. É mesmo? Eu descobri isso. Então, eu sou sempre o cara que acalma. Quando a gente foi sequestrado pelos talibãs, agora eu acalmei o cinegrafista, ele até cita isso num vídeo, numa entrevista que ele deu recentemente. Muitas vezes eu pego a câmera e eu passo a filmar. Isso não surgiu da noite para o dia, vai sendo moldado, né? Entendi. Você só se descobre estando nessas situações, né? Imagino. Estando no ar-condicionado é fácil dizer que você tem coragem. Não é que você não tenha medo. Claro que tem medo, eu tenho medo. Só que o medo ele não me paralisa. Eu descobri isso. Porque eu também constatei que se eu mantiver uma lucidez, eu tenho mais chances. Mais chances de argumentar, mais chances de tomar melhores decisões. Então, nessas situações agudas, eu sou sempre sereno. As pessoas que estiveram comigo sempre me descrevem dessa forma. Olha, o Cabrini pode até estar comigo, mas ele não transparece, eu fico sereno. E, na verdade, não é que eu não tenha medo. Eu tenho medo, mas eu não perco, assim, um controle da situação. Entendi. Isso não nasceu do dia para a noite. Ninguém é mais do que ninguém. É algo que foi desenvolvido através dos anos de profissão, enfim... hoje em dia eu sou um cara mais tranquilo. Mas te passa pela cabeça, eu posso... Passa. Posso morrer? Passa, eu tenho consciência que a qualquer momento eu posso morrer. Claro que passa. Ninguém nos obriga a estar nessas situações. Né? Porque nem podem, nenhuma né? empresa de comunicação obriga. É uma decisão sua. Aí você vai perguntar por que você decide correr esse risco? Relação custo-benefício. Porque eu acho que a história que você vai poder contar vai valer a pena se as pessoas souberem daquilo que você vai mostrar. Se ninguém a humanidade vai estar mais bem servida. Mas é algo meio isso, idealista. Né? Mas entendeu? Eu acho.